Descanse na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Aê, aqui estamos com você. Hoje eu me certifiquei, não me esqueci de apertar botãozinho nenhum. Então tá tudo bem, tá tudo correndo bem. Eu quero dar aqui as boas-vindas a alguns abençoados que chegaram agora, né? O Francisco de Assis Marinho e sua esposa Jurailde em Barreiras, lá na Bahia. Sejam muito bem-vindos vocês. Eu declaro vocês reinando em vida, né? A palavra está correndo, nós estamos tendo uma média de 3 pessoas novas se inscrevendo no canal todo dia. Estou recebendo um relatório do YouTube me avisando isso, me felicitando, imagina, como se eu estivesse fazendo tudo sozinho. Não é, quero dividir isso com você. Estamos tendo 3 pessoas novas que chegam ao nosso canal por dia. Isso aí é uma coisa valorosa. Por quê? Porque esse canal não é qualquer canal. Esse canal, ele transmite a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Então é um canal diferente, distinto dos canais por aí. Então, novamente, quero aqui agradecer. Hoje é dia 6 de junho. Vários de vocês já enviaram sua semente, plantando aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Eu não quero citar nomes para não ser indelicado com ninguém. Muito agradecido, em nome da família da fé, em nome da minha família, em nome da minha vida, em nome do Ministério Reconciliados com Cristo, em nome de todo esse trabalho, esse grande trabalho, exaustivo às vezes, que não é muito simples, nem muito fácil, mas é feito com todo amor e todo carinho. Então, em nome de toda essa equipe que me ajuda, muito agradecido a todos vocês que semeiam aqui e que me ajudam assim a fazer essa palavra correr. Declaro sobre suas vidas o que Paulo disse, né, aos Filipenses: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, em Cristo Jesus. Ele falou isso depois que uma pessoa chamada Epafrodito foi até ele. Paulo, nessa altura, estava preso, né, em Roma. E a igreja de Filipenses nunca se envergonhou de Paulo. E mandou Epafrodito entregar a semente que havia sido recolhida dos irmãos lá para as necessidades do apóstolo Paulo. Hoje, o meu Epafrodito se chama Código Pix. No final, a gente fala um pouco mais sobre isso. Bem, como é o tema? O tema é Governando os Pensamentos, Pedro Kelly. Ok. O que significa governar? Bom, governar significa ter o controle sobre alguma coisa. Verdade. Se eu pretendo governar os meus pensamentos, eu tenho que entender como é isso de ter o controle sobre os meus pensamentos. Vou fazer um pequeno repasse de coisas que já falamos anteriormente, mas que são sumamente importantes para colocar aqui como base dessa introdução da palestra de hoje, da ministração de hoje. Você está vestido por um corpo humano. O corpo humano é composto da união de vários órgãos. Você tem o estômago, você tem o intestino, você tem o pulmão, os pulmões, você tem os rins, você tem o coração, você tem os olhos, você tem uma porção de órgãos aí, todos eles trabalham de forma conjunta. E um desses órgãos, tão excelente quanto os demais, porém com uma função distinta, chama-se o teu cérebro, que fica alojado no teu crânio. Dentro do teu cérebro, uma das partes do teu cérebro tem um espacinho que a gente chama de memória. Pois muito bem. Ali na memória ficam arquivados os registros de acontecimentos da sua vida. E você tem a tendência de se recordar de todos eles. O cérebro é estranho. Ele tem a tendência de se recordar daquilo que não foi muito bom, do mau dia, do mau pensamento. Tem isso aí. Pois bem, agora,
você não é o corpo humano, portanto, você não é o coração, você não é o estômago, você não é os pulmões, você não é os rins, e você também não é o cérebro e nem a memória. Você é os cientistas, entendeu? Eles chamam você de consciência, eu chamo você de espírito. Entendeu? Então, aquilo que os demais chamam de consciência, nós, aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, Pedro Kelly, RCC, chamamos de espírito, porque você é um espírito que está viajando em um vaso de barro. Então, a ciência por aí diz que a consciência é capaz de controlar os pensamentos, porque a consciência é como se fosse um drone que sai de você e que te olha de longe, a certa altura, entendeu? Então você é o espírito, é assim que se manifesta, ok? Muito bem, entendi. Então você está chamado a controlar, a governar os teus pensamentos, porque o teu cérebro vai propor pensamentos segundo aquilo que ele quer. E ele é carne, entendeu? Ele vai propor o que ele quiser. Permitir que esses pensamentos avancem ou sejam detidos depende de você. Consciência ou espírito? Eu prefiro chamar de espírito, mas depende de você. Agora, o detalhe é que para você controlar os teus pensamentos, você tem que ter conhecimento disso. Eu não sei se você já tinha ouvido falar isso que eu estou ministrando para você aqui agora nesses 5 minutos passados. Talvez você nunca tivesse ouvido falar as coisas assim dessa maneira, e eu tenho certeza que dessa forma você está se alimentando, assim como o Lennon aqui, que está dizendo, estamos acompanhando o abençoado. Lá em Serra, no Espírito Santo. Entende? Então, ele está perguntando, e o inconsciente? Aquilo que não é consciente é a carne que manifesta aí. Por exemplo, o inconsciente se manifesta muito nos sonhos, né? E aí a pessoa acorda e o inconsciente dessa pessoa manifestou um pesadelo. Aí eu te pergunto, o teu pesadelo significa alguma coisa em relação à verdade para você? Não. Por quê? Porque é a carne, e a carne é mentirosa. Entendeu? Então, o que é consciente é você, o espírito. O que é inconsciente vem da tua carne. Porque o que está na tua carne está manifestado, está posto, designado para ser contra o espírito. Eu entrei aqui numa linguagem secular, falando de consciência. Eu prefiro falar de espírito, que é o correto para nós aqui, certo? Então, quando alguma coisa inconscientemente você fez, as pessoas se acostumaram a falar essa palavra para... Posso falar a verdade? Eu vou falar a verdade, que eu não gosto de mentir para você, né? Para fugir da sua responsabilidade. Entendeu? Porque o que é inconsciente para essa pessoa se manifesta no seu pensamento. Onde se manifesta o pensamento? No cérebro. Então, foi inconsciente até certo ponto, mas vai chegar um momento que essa pessoa sabe o que está fazendo. E se ela está ligadinha no que eu estou falando, ela vai saber a hora de parar aquilo ou dar continuidade. Porque você não pode agir no inconsciente, ligar aí o inconsciente, seguir até o final e depois falar assim, não fui eu não, foi inconsciente. Não, isso não vai acontecer assim, a menos que a pessoa tenha alguma enfermidade, aí já é um outro caso, que eu não tenho capacidade de entrar aqui, entendeu? Agora, o inconsciente se manifesta num sonho? Claro que sim. E o que é isso? Carne, certo? É a carne. Pois muito bem, então vamos seguir aqui. Você tem que ter um certo conhecimento para você poder dialogar com isso aí, porque vai chegar um momento que você tem que chegar para a tua carne e mandar ela calar a boca, que ela vai te propor coisas inconvenientes.
E se você não tiver consciência em controle, você vai se atrapalhar em algum momento. Então, no caso de hoje, o que está cozido aqui tem vários assuntos sobre vários temas. Por exemplo, a adoção, o poder do evangelho, a cobertura angelical, ativando tudo isso, toda essa cobertura angelical a favor da gente, e reconhecer, né? Reconhecendo, por exemplo, o trabalho dos anjos na nossa vida. Agora, se quando nós chegarmos ao final, daqui a alguns minutos, se você que está nos assistindo suportar essa comidinha aqui que a gente está apresentando, servindo, tomara que caia bem. Mas se cair mal é porque tem algo aí, né? Então vamos aqui a Efésios capítulo 1, verso 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fala assim, está falando do véu, né? Porque sempre para se manifestar em carne é necessário um véu. E esse véu aqui, no caso de Deus, foi conhecido como Filho, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Primeiro ponto, você já está abençoado. Segundo ponto, não está falando no céu, está falando lugares celestiais, porque quando ele abençoou os que têm corpo. E como você tem corpo, não é no céu, são lugares do céu, nesse caso aqui onde estamos. Então, os que ele pensava em abençoar com todas as bênçãos seriam aqueles que teriam corpo. Te abençoou com todas as bênçãos. Por isso essa coisa de Deus te abençoe, continue te abençoando, isso já não cabe, porque ele já te abençoou. Que você não tenha ainda as coisas manifestadas é outra coisa. Mas não é que ele vá continuar ou seguir abençoando você. Então, o único termo que cabe é te abençoou. Abençoado, você é um abençoado, com todas as bênçãos. Segundo, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem manchas diante dele. Quer dizer que ele te salvou desde antes da fundação do mundo. Para que você fosse santo e sem mancha, é porque você já está. Porque uma vez ele tenha morrido, te deixou. Sem mancha, sem ruga, limpo, perfeito, com uma só oferta. Mas então, houve algo que foi perdido no Éden, que quando Adão pecou e entrou naquela desobediência lá com Eva e tal, então o corpo físico passou a pertencer ao diabo. Entendeu? Necessário que você entenda isso que eu estou falando. Porque foi por isso, presta atenção, que na tentação no deserto, lembra de Jesus? Quando Satanás falou com Jesus, que foi tentá-lo ali, ele disse, isso aí foi entregue a mim. Porque ele possuiu desde lá. E você vê que mesmo depois de destruído, a corrupção dele segue latente nos corpos de carne. Por isso é que se aplica o verso 5, e em amor, havendo-nos predestinado para sermos adotados, viu? Adoção, resgatados, filhos seus por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso aqui era um gênero de espírito com corpo, que então o corpo estava na deriva, e ele trouxe esse resgate, pagou lá na cruz o preço pelos pecados, e então o corpo continuou em corrupção, sim ou não? E o evangelho foi dado para tratar com o corpo, o evangelho da nossa salvação, a graça, a palavra do reino. Vamos ver aqui o que diz, que eu anotei, Hebreus capítulo 5, verso 8. Preste atenção. Diz assim, ainda que era filho, está falando aqui de Jesus Cristo, pelo que padeceu, aprendeu obediência. Quer dizer que Deus, por entrar num corpo de Jesus de Nazaré, esse corpo teve que aprender obediência. E como é que se aprende obediência? Bom, se aprende obediência quando os pensamentos querem fazer uma coisa que você sabe que não é o correto. Então, o que aprende obediência é o teu corpo. Entendeu? E como é que se aprende isso? Pois pelo trato angelical que Deus dá a esse corpo, porque ele vai procurando tua atenção, até que ele obtém
que você tenha temor a Ele. Enquanto ele não obtém isso de você, enquanto não acontece alguma coisa com você, enquanto você diz assim, eu não me atrevo a fazer isso aí, porque eu acho que aqui o anjo vai me disciplinar. Então Deus já está tendo a tua atenção. Mas enquanto você estiver à deriva por aí, porque eu estou em graça, estou fazendo minhas maquinações, aí ele ainda não tem a tua atenção. Mas quando começa um temor reverente, que não é medo, mas é um temor reverente onde você diz assim, não é porque estão me vendo, me vigiando, eu posso estar no deserto onde não tem ninguém do meu lado. E já você tem a atenção, né? Aí, anjo, porque aí, nesse caso, em que você sabe que mesmo que não estejam te olhando, te vendo, nem nada, você se porta bem, aí ele já está tendo a tua atenção. Então, se Jesus não aprendesse obediência, facilmente não teria ido à cruz e não teria resgate, não teria acontecido essa redenção. Se ele não aprendesse obediência, porque ele se adaptou à vida carnal que ele teve ali com sua mãe, seus irmãos, aquele ambiente, ele teria dito, passe de mim esse cálice e eu não quero, ponto, não quero mais. Mas ele não ficou nisso, ele aprendeu obediência. E obediência significa, ainda que doa em mim, eu sei que eu tenho que fazer aquilo que Deus preparou para mim. Esse é o plano de Deus para mim. Você tem que descobrir qual é a vontade de Deus para você e você tem que se submeter, aprender obediência aí. E aí você já não briga com o vizinho, com o teu irmão, é porque você tem um chamado e você tem que seguir esse chamado, seja ele qual for. Não pode se queixar que fulano, que cicrano. Não, Deus colocou isso no meu coração e eu tenho que fazer isso. Isso é aprender obediência. Ele aprendeu obediência e disse, eu tenho que ir à cruz e pronto. Tenho que me submeter ao que eu entendo, né? Veja que ele cria nos anjos. Ele disse assim uma vez, eu poderia chamar aqui uma legião de anjos que me defenderiam dessa situação, mas ele não se atreveu, porque aprender obediência significa até não pedir ajuda aos anjos, quando você sabe que tem que fazer aquilo que tem que fazer. E eu vou te falar uma coisa mais, presta atenção. Não tem uma congregação, um ministério no mundo que esteja tratando desse tema. Sabe por quê? Porque só há uma cobertura angelical. Não há duas coberturas. Igual que é um só evangelho, não são dois. É a mente de Cristo, não são as mentes de Cristo. Não. Não me importa se é meu filho, familiar, amigo. Se afasta dessa cobertura, pode até seguir pregando em outro lugar, mas está sem cobertura. Entendeu? Então, os nossos corpos físicos, ele tem que aprender obediência. Eu tenho aprendido obediência até agora. Nós não somos carne nos adaptando ao espírito. Nós somos espíritos governando a carne. E isso não é fácil. Às vezes dói. Porque você, com esse conhecimento, você sabe que você, em tua casa mesmo, você governa. Você tem esperança, você tem conhecimento. O vizinho aí do lado não sabe pensar como você. Ele está órfão, brigando com o filho, com a filha, com a esposa, que não sei, que olha, o que vai acontecer, as coisas estão piores, o governo, a gasolina. Isso se transforma numa confusão, porque eles não podem governar os pensamentos. Os pensamentos deles estão à deriva, eles não sabem organizar, então isso dá pena a essas pessoas por aí. Eu tenho pena. Nós somos um espetáculo tremendo, abençoado. Porque nós, presta atenção, nós possuímos uma presença tremenda. Você chega num lugar e você já ouviu isso? Alguém chega para você, você tem alguma coisa diferente. Isso tem acontecido comigo, causa um impacto e as pessoas te olham e quem é você? Não está vendo que você foi iluminado, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, você não é qualquer um. Você é perseguido e sofre um pouquinho, por assim dizer, mas você é um super-herói nessa comunidade aqui. Se você recebe isso aqui, senão você é um mais igualzinho, todo mundo aí. Entendeu? Você tem que entender quem é você. Entendeu? Agora, da mesma forma, se Jesus, sendo filho,
não aprende obediência, porque por aprender obediência é que ele foi à cruz. Por isso, se você não aprende obediência, o teu corpo vai à deriva. Tua carne se perde. Não entendeu? Entendeu? O ministério dos anjos aqui é a chave. Que Deus não faz nada se não for por anjos. Sabe? A existência angelical é porque não é você e nem eu, é fazendo ele. Mas como é que ele faz? Através dos anjos. E teu corpo não pode ir à deriva, porque tem aí um cuidado. O evangelho é poder de Deus para quê? Para a salvação, certo? Salvação de quê? Para a salvação daquilo que ele resgatou, que foi o teu corpo. E quando você cresce nesse entendimento, aí tem prosperidade. Quando você cresce nessa comunhão com os anjos, essa intimidade que você sabe que né, nosso Deus tem anjos designados. E aí vem a saúde em todas as áreas da tua vida, vem proteção para você. Aqui quem tem que abrir portas são eles. Eu quase não faço nada, porque aqui quem abre as portas são os anjos. E eles farão se eu persistir em ser educado e ser obediente ao chamado claro. Senão eu mesmo atraso o plano, você mesmo atrasa o plano de Deus na tua vida. Com razão, aqui em Hebreus diz, como escaparemos nós se negligenciarmos uma salvação tão grande? Se você não se afina com a cobertura angelical, você não escapa. Você pode até ir à deriva daqui desse ministério. E o pior que tem é ir à deriva com conhecimento. Sofre demasiadamente. Tem pessoas que já se foram daqui com conhecimento e estão sofrendo por aí. E aí sabe o que acontece? Querem voltar e não podem. Eles tentam e há uma expectação de juízo em suas mentes que não deixa. Entendeu? Porque isso não é brincadeira não, abençoado. Você não pode ofender esses seres espirituais, angelicais, que estão dedicados a teu cuidado. Imagina, você não pode ofender eles, não. Entendeu? Diz, não contristeis ao espírito. Ou seja, como não jogue água na brasa do churrasco, vai apagar. Não contristeis ao espírito. Quero mostrar aqui para vocês, para terminar, Mateus 10, 32 e 33. Sabe lá o que é você andar curado? Eu não sei. Eu fui chamado a reinar em vida e o que eu reino em vida de manhã, pela noite, madrugada, todos os dias. Essas pessoas chatas aí, olha, é melhor que vão embora dessa terra. Vão lá para a nuvem aprender de lá, porque para não estar aqui gastando nosso oxigênio. Porque aqui você não pode estar aqui chateado, falando um idioma maluco desses aí. Esses idiomas, estou me sentindo mal, caramba, as coisas, aquilo, tal. Não, eu estou mal, me sinto mal, está doendo, isso, aquilo, estou triste, estou abandonado, aí não sei o que está acontecendo comigo, aí, eu não aguento ouvir isso. E se isso estivesse aqui dentro da minha casa, eu não ficaria aqui. Ou então andaria em casa com os ouvidos tampados. Graças a Deus não é o meu caso. Aqui diz, a qualquer um, pois, que me confesse diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Verso 33 de Mateus 10. E qualquer um que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso aqui transcende os pactos, tá? Porque aí estão os anjos. Sim? Olha o próximo verso, o que diz. Não penseis que eu vim para trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os de sua casa. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. O que ama filho ou filha mais que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e segue depois de mim não é digno de mim.
Aquele que achar sua vida, perderá. Perde mesmo, hein? Eu já vi isso. Já vi muitos aqui que já perderam sua vida. Não pode fugir disso aqui. Ninguém pode fugir disso aqui. Mas e quem perde sua vida por amor a mim, acha outro tipo de vida. Acha uma vida melhor, uma vida mais próspera. Você não pode continuar com os anjos e continuar como o vizinho está, abençoado. Você não é igual. Você é relativamente sobrenatural em relação a essa pessoa que está aí do teu vizinho aí aqui na terra. Você não é igual aos demais. Você tem 2 olhos, 5 dedos, se você os tem, né? Mas você não é o mesmo. Você fala diferente, pensa diferente, confessa a palavra de forma diferente, olha as coisas desde outro ponto de vista diferente. E é por isso que a família, certos familiares às vezes, se permanecem longe de você, porque não estão em linha com esse pacto. Cedo ou tarde vai começar, sabe? Então, a religião é o inimigo de tudo isso que estamos falando aqui. A religião idiotiza, hipnotiza, não deixa você pensar corretamente. E essas pessoas são os que estão contra. Imagina, nós encontramos uma pérola que eles não têm. Eles sabem que nós temos algo diferente. Eles sabem que eu recebo aí os comunicados aí dessa gente. Então, os anjos são teus melhores amigos. Os que executam tua salvação, os que te dão esses desejos do teu coração, que você confessa, que você quer, são eles que trazem para você. Pensa numa necessidade que você tem nesse momento. Uma só, pensa aí. Aí mesmo os anjos estão esperando você confessar. É como se eles estivessem dizendo assim: o que é impossível para você, para nós não é impossível. Entendeu, abençoado? Então, com toda essa comida bem servida que foi agora apresentada aqui para você, é um argumento que você tem para poder começar a governar os teus pensamentos. Esse é o chamado. Era isso que eu queria compartilhar com você. Queria declarar você prosperado em todas as circunstâncias. Quero agradecer a você que compartilha, que está inscrito no canal. Dê um like aqui embaixo. E você que deseja semear aqui no canal, tranquilo. Agora eu vou te falar os nossos códigos Pix. Chegou a hora de você usar o colaborador chamado Epafrodito. Nos tempos de Paulo, tinha um colaborador que se chamava Epafrodito e que levou ao apóstolo Paulo a semente recolhida pela congregação dos filipenses, quando Paulo estava preso em Roma. Então, como nós não temos Epafrodito, nós temos os bancos, temos o Pix. O primeiro Pix é o celular do ministério, o meu celular, Pedro Kelly RCC, 21 99 104 8388. Vou repetir, 99 104 8388. E o outro código Pix é o nosso e-mail. Anote aí, pedrokellerrcc@gmail.com. Esses são os nossos códigos Pix, para que você semeie no ministério Pedro Kelly RCC, Reconciliados com Cristo, né? Eu quero ler para você aqui Filipenses capítulo 4, verso 18, que diz assim, olha aqui: mas bastante eu recebi, tenho abundância, estou cheio, completo, suprido, depois que recebi de Epafrodito. Eita nome, hein? Epafrodito, seria um bom nome para um filho teu aí que vai nascer? Não sei. Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como aroma suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ou seja, semear é um sacrifício agradável, porque a tua semente deve ser o primeiro que você tira da sementeira que você recebe.
E aí se manifesta na tua vida o que está em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Deus dá semente a quem semeia e pão para comer. Então, abençoados, vou ficar por aqui até quinta-feira com outro tema que promete fazer mudanças permanentes na sua vida. Espero que eu tenha respondido as inquietudes aqui do meu amigo Lennon lá de Serra e declaro a todos vocês que aquilo que eu não pude explicar, eu declaro que o Espírito da graça de Deus console vossos corações. Vou ficar por aqui até quinta-feira, 8h30 da noite. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Até lá, abençoados. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo.